Direção defensiva é o tema dessa questão. A aceleração brusca e o uso incorreto do acelerador, quando fala o incorreto, é de maneira indevida. Você está dentro de uma curva onde você não deveria fundar tanto o pé no acelerador e acelera. É isso que é o incorreto aqui que o Detran traz, tá? Podem provocar o desgarramento da parte dianteira do veículo. É verdade. Imagina que aqui está a roda traseira, ó, roda traseira, roda dianteira. Isso aqui é o veículo, né? Isso aqui é a frente dele. Nossa, mas isso aqui ficou a traseira do carro, né? Aqui é que ficou a traseira, ó. Traseira, frente. Aqui está o farol dele, tá? Imagina que você acelerou demais. Que quando você acelera, o que acontece? O peso sobrecarrega o eixo traseiro. A frente tende a fazer o quê? Levantar, erguer. Isso faz com que ela perca peso. Perdendo peso, ela perde a aderência na pista e vai desgarrar a dianteira. Ok. Esse tipo de reação é chamado de comportamento o quê? Aí quem estudou direção defensiva, aquela parte mais chata da direção defensiva, fala desses dois bacaninhas aqui, esses dois irmãos aqui, ó, comportamento subesterçante e comportamento sobreesterçante. Esse inseguro e inadequado aqui, só para encher linguiça. É sub ou é sobre? Sobre é quando o peso vai para frente, aí é sobre. Sobre. Sub é quando o peso vai para trás, aí aqui é sub. Nesse caso, o peso foi para frente ou foi para trás? Veja bem, ó, acelerou, o peso foi para trás. Então é subir. Subesterçante. Comportamento subesterçante. Difícil, professor. É chato. Não é nem que é difícil, é chato. É só entender essa dinâmica aqui. Não dá para explicar com detalhes na hora de uma correção de uma questão. Você tem que assistir essa aula lá de novo. Mas rapidamente, deu para desenhar o carrinho aqui mostrando se você acelera, o peso vai para trás, então é sub. Se você freia, o peso vai para frente, aí é sobre. Volte o vídeo, assista mais algumas vezes, anote o que for preciso para não errar esse tipo de questão tinhosa na hora da prova. Sinalização viária. A placa TIT 01, essa aqui, indica o quê? Eu estou vendo aqui um casalzinho de mão dada, parece que estão dançando umas bandeirolas, tipo festa junina, não é? Pois é. Isso aqui significa o quê? Teatro, rodeio, local proibido para veículos. Já vou eliminar porque placa que proíbe são placas de regulamentação, aquelas que têm um formato circular com a tarja transversal. Elas proíbem. Nenhuma outra placa proíbe nada. Então já vou eliminar essa. Ou seria festas populares. Hein, gente? Rodeio também vou eliminar porque isso aqui não tem cara nenhuma de rodeio, né? Para ser rodeio teria que ser um touro com alguém sentado em cima dele, montado nesse touro. Teatro ou festas populares? Qual que você acha que encaixa melhor aqui? A do teatro tem aquelas máscarazinhas, né? Que são usadas muito em teatro, a representar teatro. Aqui, festas populares, D de dado a resposta. Questãozinha fácil aí também. Sinalização viária. A placa R25C regulamenta o quê? Essa placa aqui, ó. Proibido mudar... Tem alguma tarja transversal aqui? Esse lance de proibir, gente, é quando a placa tem uma tarja transversal. Se tem essa tarja aqui, ela está proibindo alguma coisa. Essa aqui não tem tarja nenhuma, então ela não está proibindo nada, essa letra A já está eliminada. Outra aqui, ó, proibido, de novo, não está proibindo nada, já está eliminada. Sobrou para a gente B e D. Siga em frente ou à esquerda, estou vendo uma setinha indicando para frente e outra para a esquerda. Essa aqui tem tudo a ver, né? Ou duplo sentido de circulação. Duplo sentido de circulação enquanto tem uma setinha indo, outra vindo, indicando que essa área aqui é de mão dupla. Não é o caso. Letra D está fora, sobrou aí letra B de bola, plaquinha fácil. Questãozinha fácil essa também, né? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Conceitos e definições é o tema dessa questão. Peso bruto total, ou seja, PBT é peso bruto total. É o peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, ao chão. Constituído da soma de quê? Da mais A. O PBT é a soma de quê? Da carroceria mais a lataria? Da funelaria mais a suspensão? Da tara mais a lotação ou da caixa de câmbio e da carga?
Você pode observar que na lateral dos veículos de carga, principalmente os de grande porte, tem a letra T, que significa tara, que é o peso do veículo, e tem também a letra L, que significa lotação, que é o que esse veículo pode transportar de carga ou passageiros. Quando você soma os dois, você tem o peso bruto total. Então, o peso bruto total é a soma da tara mais a lotação, que é o que está na letra C. Questão sobre direção defensiva. Para a prática do bom comportamento no trânsito, você precisa entender que seus direitos não têm limites. Olha, você até tem direitos. Agora, dizer que eles não têm limites, é claro que tem. Essa aqui é aquela alternativa absurda que a gente já chega eliminando, né? Letra B de bola, ser intolerante. Intolerante é a pessoa que não tolera nada. Será que isso é legal no trânsito? Também, ser incompreensivo. Incompreensível é aquela pessoa que não compreende, não tolera nada, aquela pessoa estressada no trânsito, né? Então, veja bem, ser intolerante e incompreensível com os erros dos outros condutores ou pedestres, obviamente aqui não é comportamento de direção defensiva, né, gente? Letra C, evitar o cometimento de infrações. Olha, até aqui tá ótimo, claro, infrações você deve evitar, então até aqui tá ok. Vamos ler o restante da alternativa? E comportamentos agressivos em benefício de todos que estão no trânsito. Então, eu devo evitar o quê? Infrações e comportamentos agressivos. Certinho, eu tenho que evitar isso mesmo. Em benefício de todos que estão no trânsito, ciclistas, pedestres, todos os usuários. Essa alternativa aqui está linda. Por enquanto, ela é a resposta. Vamos analisar agora a letra D de dado. Não abrir mão dos próprios direitos. Você tem direito. Você deve sim lançar mão desses direitos, porque esse é o direito no trânsito. Você não tem que cumprir deveres? Sim, então você tem que ter direitos também e tem que ter o direito de poder pleitear desses direitos, usar esses direitos. Agora, o não abrir mão, ele vai em confronto com o que a direção defensiva ensina. Vou explicar por quê. Porque a direção defensiva, ela diz o seguinte: se for preciso abrir mão do seu direito para zelar pela segurança sua ou de qualquer outro usuário da via, abra mão do direito. Então, quando a alternativa traz aqui não abrir mão do direito, nem quando isso te custar ali a segurança de alguém ou a vida de alguém, inclusive a sua, é claro que essa aqui também não faz sentido. Letra D de dado está fora. Ficamos aí com a letra C. Mais um aí de direção defensiva. A inabilidade para executar uma manobra arriscada significa inabilidade. A gente tem habilidade. Quando tem esse in antes aqui, o in significa não, ou a falta. Então, a falta de habilidade para executar uma manobra arriscada, e lembrando que esse arriscado aqui não quer dizer necessariamente uma manobra proibida. A ultrapassagem, por exemplo, é uma manobra arriscada. Mesmo que seja num trecho permitido, é arriscada. Não é qualquer motorista iniciante que tem segurança para chegar fazendo uma manobra de ultrapassagem. Confere? Então, não quer dizer que o arriscada seja necessariamente proibido. Se for proibido, você nem vai fazer. É permitida, o trecho oferece condições, mas é arriscada a ultrapassagem. É só um exemplo. Então, a falta de habilidade para executar essa manobra significa o quê? Imperícia, imprudência, negligência ou ato inseguro. Aí são aquelas três irmãzinhas que a gente estudou em direção defensiva, nem imperícia, imprudência ou negligência. Lembra? Chatinho de guardar, né? Pois é. O ato inseguro, atos são ações do motorista. O ato inseguro está diretamente relacionado à imprudência. Então, essas duas aqui, são irmãzinhas, gêmeas, siamesas. Se uma for a resposta, a outra também tem que ser. Como não pode ter duas respostas, eu já vou eliminar as duas. Eu já sei que não é essa que a questão está querendo. Porque se eu marcar B, eu tenho que marcar D também. As duas são irmãzinhas, entendeu? Não dá. Então, essa falta de habilidade seria imperícia ou negligência? Tá vendo esse in aqui, In quer dizer falta de alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, Esse in, que apesar de aqui ser com N e aqui ser com M, porque vem antes do P, né? Quem conhece aí as regrinhas de ortografia da língua portuguesa sabe que antes de P e B é letra M, né? Pois é, mas tanto esse in aqui quanto esse in aqui representam falta de alguma coisa. Então pronto, aqui já entregou pra gente, Falta de habilidade, falta de perícia. E esse perícia é exatamente isso, é falta de domínio, falta de habilidade com determinado veículo ou equipamento
ou aparelho. Eu não vou tocar piano por quê? Porque eu não tenho perícia para poder tocar piano. Eu não tenho habilidade, sacou? Então é isso, a falta de habilidade é a falta de imperícia. As duas aqui são irmãzinhas, essa aqui é a resposta. Professor, e o que seria a negligência? A negligência é quando o condutor ignora condições perigosas. Por exemplo, o pneu está careca, ele sai com o carro assim mesmo. O farol está queimado, ele sai com o carro assim mesmo. Está chovendo muito forte, ele sai com o carro assim mesmo. Está com sono, cansado, estressado, preocupado, mas sai dirigindo assim mesmo. Então ele está ignorando, não estou nem aí para isso, ignorando situações perigosas, condições adversas. Isso é negligência. Imperícia aqui é a resposta dessa questão. Mais um aí de direção defensiva. Está praticando uma direção defensiva a alguma coisa, agressiva, evasiva, corretiva ou preventiva, que é o que vai preencher aqui? O condutor que está sempre preparado para reagir contra os erros dos outros no trânsito. Bom, direção defensiva agressiva, quando ele está preparado para reagir contra os erros dos outros? Não, não é uma condução agressiva, né? Seria uma condução evasiva. Condução evasiva, gente, é quando o condutor precisa aplicar uma manobra para se esvair, para se evadir de uma situação de alto perigo. Por exemplo, vem uma carreta ultrapassando de lá para cá e você tem que julgar lá para o acostamento. Até existe, tá? Essa direção evasiva. Talvez não dentro de literatura da direção defensiva, mas existe. Só que não é o caso que vai encaixar aqui não, tá? Então tá fora. Seria então corretiva ou preventiva? Então vocês já podem se atentar a essas duas aqui, ó, corretiva e preventiva. Quando a gente está estudando direção defensiva, a gente aprende que ela tem duas vertentes. Uma delas é a corretiva e a outra é a preventiva. A primeira aqui de cima, a corretiva, é quando ele não está preparado para reagir. Ele reage porque aconteceu de forma inesperada uma situação de perigo, então ele reagiu. Já essa segunda aqui, a preventiva, ele está preparado. Ó. Então aqui, ó, está sempre preparado, já pensando no risco lá na frente. Então o que vai encaixar aqui, ó, é essa bonitinha aqui, ó, preventiva. Aí a gente leria assim, está praticando uma direção defensiva preventiva. O condutor que está sempre preparado para reagir contra os erros dos outros no trânsito. Letra D de dado a resposta. Mais uma de direção defensiva. Como o condutor deve comportar nas curvas? Diminuir a velocidade. Vamos lá. Batendo o olho nas alternativas, eu já fico predisposto a marcar essa grandona aqui, ó. Por quê? Porque ela é o elefantinho. Vocês têm que aprender a fazer essa análise, tá, gente? Antes de ler as alternativas, corre o olho e vê se não dá para aplicar nenhuma técnica aí. Opa, que dá, que tem um elefantinho. Então é 90% de chance desta aqui ser a resposta. Então a gente já fica de olho nela. É 90% de chance. Bora ver? Diminuir a velocidade com antecedência. Ok, eu vou entrar numa curva. Usando o freio, sim, antes da curva eu posso usar o freio. E, se necessário, reduzir a marcha antes de entrar na curva. De novo, ó, antes de entrar na curva. E de iniciar o movimento do volante, ou seja, antes mesmo de começar a virar o volante para fazer a curva. Está tudo certinho nessa letra A, ela é a resposta. A letra B, aumentar a aceleração durante a trajetória da curva? Não, dentro de uma curva, você vai aumentar a velocidade? Não. Pode até manter a aceleração, mas aumentar? Nunca frear dentro de uma curva. Olha, frear dentro de uma curva não é uma boa ideia. Mas esse nunca aqui, ó, é uma casca de banana. E quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Porque vai ter algumas circunstâncias que você vai precisar pisar no freio dentro da curva. Com algumas cautelas, com alguns cuidados, mas uma ocasião ou outra pode ser, sim, que o freio possa... Eu mesmo freio, às vezes, dentro de curva. Depende da força que você freia, depende da velocidade que você está dentro da curva. Então, aqui, ó, nunca frear dentro de uma curva? Não, né? Manter a embreagem acionada. Você vai fazer a curva com o pé apertando a embreagem? Está errado também. Letra A é a resposta. Técnica do elefantinho. Funcionou de novo. Direção defensiva é o tema dessa questão. A colisão frontal, aquela que bate frente com frente, é considerada mais perigosa porque as velocidades dos veículos envolvidos se somam. É verdade. Se o veículo que está indo aqui para lá está a 80 km por hora e o que está vindo de lá para cá também está a 80, a colisão aqui vai ser de 160 km por hora. A pancada é forte. Imagina uma pancada a 160 por hora.
E aqui ainda fala, ó, e o risco de óbito, ou seja, a pessoa perder a vida, aumenta consideravelmente. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. O que está nessa letra A aqui é verdade. Vamos ver a letra B. As velocidades dos veículos envolvidos se neutralizam. Então quer dizer que se o daqui está 80 e o daqui também está 80, o impacto aqui vai ser de 0 km por hora, porque vai neutralizar? Lógico que não, né, gente? Isso aqui não faz sentido. Sempre envolve veículos de grande porte? Olha, uma colisão pode envolver veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta, mas sempre é casca de banana, né? Ou tem casca de banana, é 90% de chance de ser errada. Acontece o fenômeno chamado efeito chicote. Efeito chicote é quando alguém bate na traseira do seu carro e não frontal, né? Que é frente com frente. Efeito chicote é quando bate na traseira. Então vou até escrever isso aqui, que é para você não esquecer. Então não é também, tá fora. E aí, cara, aqui dá para aplicar aquele macete das irmãs brigonas, né? Irmãs por quê? Porque são duas alternativas muito parecidas, ó. Vamos ler, ó. As velocidades dos veículos envolvidos se somam e o risco de óbito aumenta consideravelmente. As velocidades dos veículos se neutralizam e o risco de óbito reduz consideravelmente. Então aqui fala que somam, aqui fala que neutralizam. Aqui fala que aumenta, aqui fala que reduz. Mas, de um modo geral, elas são muito parecidas, por isso que eu chamo elas de irmãs. São irmãs. Quando você perceber duas alternativas muito parecidas, a resposta tem que ser uma das duas. Então, automaticamente, sabendo disso, você já ia eliminar a letra C e a letra D. Já ia eliminar. Porque você sabe que tem duas irmãs brigonas aqui, ó. Por que brigonas? Porque, apesar de muito parecidas, apesar de irmãs, uma fala uma coisa e a outra desmente. Aqui fala que soma as velocidades, aqui fala que neutraliza. Aqui fala que aumenta o risco de morte, aqui fala que reduz o nível de morte. Aí você já sabe, entre as duas, se precisar de chutar, você vai naquela que tem mais lógica. Nesse caso aqui, a letra A é a resposta, né? Mais um é de conceitos e definições. É a margem da pista. Margem, gente, é a beirada. Margem é beirada, a lateralzinha da pista ali. Podendo ser demarcada por linhas longitudinais é que vão junto com a pista, de bordo. Linhas longitudinais de bordo, que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. Delinear quer dizer que vai delineando ali. Imagina que eu quero desenhar aqui uma pista. Então, faço aqui, ó, uma linha, ó, aqui, ó, de bordo, e outra do lado de cá, ó. Ok? Aqui, ó, seria o acostamento. Aqui no meio eu tenho aquela linha longitudinal separadora de fluxos, que tem o trânsito indo e o trânsito vindo. Essa beirada da pista aqui, ó, como é que isso chama? É pista de rolamento, é faixa de trânsito, é centro da pista ou é bordo da pista? É bordo da pista, né, gente? Beirada é bordo. Margem da pista, beirada, bordo, é tudo a mesma coisa. E aqui a questão ainda ficou fácil, porque ó, linhas longitudinais de bordo, está falando dessas linhas de bordo, que ficam no bordo, na lateral da pista, sacou? Ligou o bordo daqui com o bordo daqui, você achou a resposta. D de dado.